Olá pessoal, eu sou a Dejana Meireles e nesse vídeo nós vamos falar sobre a timidez e seus reflexos na nossa vida pessoal e profissional. Vem comigo, que tá, olha, muito interessante. E olha, se você já travou diante de uma situação que te deixou constrangido, inseguro, com medo ou mesmo em pânico, é algo preocupante. Presta atenção. Gente, a timidez é algo sério, tá? Tanto que ela é abordada em alguns manuais de psiquiatria como uma condição complexa que abrange desde a sensação de desconforto até algum tipo de medo irracional quando nos vemos em certa situação de socialização. Ela está sempre associada à ideia de nós estarmos expostos a um determinado público, ok? Então, assim, eu saio da minha zona de conforto e vou para esse público me expor de alguma forma, o que me gera um pânico exacerbado, uma vontade de me esconder, uma vontade de... Então, gente, contando a minha história, né? Eu sempre quis essas profissões que naturalmente a pessoa tem que se expor, tem que colocar a cara ali, né, para as pessoas olharem e julgarem em qualquer lugar que a gente esteja, gente. A gente está sendo sempre julgado. Então, assim, cai por terra quem pensa que quando você é tímido você vai se privar disso. Você vai ser julgado de qualquer forma. E é melhor que você comece a se expor desde cedo. E foi a decisão que eu tomei na minha pré-adolescência e mesmo na minha infância até a minha pré-adolescência eu me escondi muito, mas na minha pré-adolescência, quando eu tive a vontade de seguir a carreira musical, eu digo, eu tenho que dar um jeito de superar, de enfrentar isso. E a primeira coisa que passou pela cabeça eu vou me expor ao ridículo. Porque quando você se expõe ao ridículo, você perde o medo. As pessoas riem e pronto. E foi isso que eu fiz nas festas de quadrilha, quando eu fui querer ser miss, eu não sabia dançar e era ridicularizada. Nos meus trabalhos, eu também, por conta da timidez, gente, eu gaguejava, eu ainda gaguejo hoje, ainda tem esse problema. O canto, né, quando a gente começar aqui a ver dicas de canto, o canto me ajudou muito, gente, muito. Vocês não têm noção, quando eu comecei a cantar, tudo começou a fluir. E o canto me salvou de uma asma, que amenizou demais, porque eu comecei a fazer técnicas de respiração. E isso foi um divisor de águas da criança asmática que eu fui para a pessoa que eu sou hoje. Não digo que, nossa, a minha asma foi embora, mas, poxa, reduziu muito porque eu tenho um controle da minha respiração maior. Então, assim, tudo. Quando eu fui fazer o canto, começar a estudar, me ajudou muito, né? Em diversos aspectos, inclusive na minha dicção também. E eu parei de gaguejar, eu gaguejava muito, eu trocava sílabas, eu trocava letras. E a questão da leitura, a questão do canto me ajudaram muito. A palavra cantada ajuda muito a gente, os exercícios ajudam muito. E aqui já é uma introdução. Então a timidez, ela é um impasse, ela é um muro enorme para o nosso desabrochar, né? Para a gente dar um passo adiante, ela é um muro enorme. E se você não der esse passo e não quebrar esse muro, você vai ficar ali. Eu vi gente até que mudou de sonho, trocou de profissão, porque, enfim, não consegue se apresentar em público. Né? Tem gente que, eu queria ser músico, mas eu vou ser médico porque eu sou tímida. Eu não consigo me apresentar. Tem pessoas que adoram dançar, mas escolheram outra coisa, advogado. Não, advogado se expõe muito, né? Advogado tem que ser um pouco cara de pau. Mas escolheram outra coisa, serviços manuais, enfim, porque não querem se expor. Eu também, gente, eu lutei muito e luto ainda contra a minha timidez. Não é fácil, gente, os tímidos que me reforcem a palavra aqui. Mas não é fácil, gente. Esse medo, esse pânico quase irracional como os manuais de psiquiatria, né, abordam, ele existe. Quem é tímido sabe. Né? E tem inúmeras situações. Eu citei aqui apresentações em palco, que é algo que muito nos interessa.
Eu consegui superar, tá, gente? Eu já me apresentei em alguns palcos, eu já interagi com o público, mas eu ainda sou perseguida por essa timidez que às vezes quer me travar. E aí eu digo, não, eu vou e consigo. Tem vezes que eu me saboto, né? Eu prejudico alguma apresentação minha, né? Eu erro em algum aspecto por conta dessa ansiedade e desse medo, ok? Que a timidez provoca. Então, a timidez pode desencadear outros problemas psicológicos e a gente precisa estar ligado. Por isso que é bom também a gente fazer terapia, a gente ler materiais que possam nos ajudar, livros. Eu lembro que na época eu lia muito Augusto Cury. Foi muito determinante para mim o Augusto Cury. Então, eu queria até passar alguns conteúdos que eu já li para vocês, que as pessoas chamam de autoajuda, mas eu acho que está muito difundido isso, você vai conseguir algo que se assemelha ao problema. Então vamos pular essa parte. E além da nossa carreira, além desse aspecto artístico que nós precisamos nos expor, até para encontrar a pessoa amada, nós precisamos nos arriscar, nos expor e também estar suscetível a passar ridículo, né? Quem nunca levou um fora, quem nunca levou um toco de uma pessoa, quem nunca assim, teve uma rejeição por alguém, né? Acho que isso é muito comum. E o tímido, ele já se põe como uma pessoa muito insegura, já se põe como uma pessoa, aquela pessoa é melhor do que eu, como é que eu vou fazer? Entendeu? Então, o tímido é uma barreira muito grande. E a gente só consegue superar isso quando a gente enfrenta, quando a gente vai lá na caruda, na cara de pau, chega mesmo, chega beijando, chega querendo conversar, procura um assunto. E assim, foi assim que eu fiz também. Eu tinha esse entrave na minha carreira profissional, né, no que eu queria fazer da minha vida. E eu também tinha muito entrave na minha vida pessoal, uma timidez enorme, tinha muito. Mas até nisso a arte me ajudou, sabes? A arte me ajudou também. Então, assim, gente, para quem sofre de timidez, para quem tem o melhor, a melhor maneira de você superar, de você amenizar os efeitos é um passo de cada vez e se expondo a situações que possam te ajudar a quebrar o muro, a sair do casulo, tá? Então, o que eu fui fazer? Eu fui fazer curso de modelo lá no Ceará. Eu não queria ser modelo, mas eu queria superar a minha timidez. E nada como um curso de modelo. Eu cheguei a fazer curso de teatro e eu comecei a me colocar nesses grupos. Eu comecei a me colocar nessas situações para quebrar o gelo. E mesmo assim com muita dificuldade. Eu vi as pessoas desabrocharem lá nesses grupos que eu tava e eu não conseguia. E eu ficava... Aquilo angustia mais, né? Quando o outro consegue e você não consegue. Poxa, eu não consegui. Poxa, né? Nem sempre você vai vencer. Às vezes você vai fracassar. Mas é importante que você se lance, né? O lançar-se, entendeu? É muito importante. Então, como eu falei, né, o melhor remédio é o enfrentamento. E eu, como uma grande ilustração dessas situações, posso dizer, eu já corri de palcos, né, já me escondi numa situação que meu pai arranjou para eu cantar. Eu me escondi simplesmente, já estava tudo acertado. Eu ia cantar numa comunidade católica, né? E a pessoa, a cantora que estava lá, agora nós vamos chamar aqui a Dejana para fazer uma música com a gente. E eu, sumi no meio da multidão, me escondi em algum lugar e fiquei lá até esquecerem de mim. A pessoa ficou uns 5 minutos, ficaram uns 5 minutos me procurando, gente, nessa festa. Vocês não têm noção. E eu escondida. Eu tinha uma cúmplice, que era uma amiga minha da época. Ela foi se esconder comigo e ela tentando me persuadir no meu esconderijo, né? Porra, Dejana, tu tem que se apresentar. Imagina, né? As pessoas sabem que você tem um talentozinho ali, uma coisa boa pra mostrar, ficam tentando te dar um ânimo, ela tentando me dar um ânimo. Não vou conseguir, não vou travar, não. E a gente não acredita na gente.
E foi assim, nessa dicotomia, nesse embate contínuo, que eu fui indo em direção ao meu sonho. E eu digo para vocês, não desistam, por mais difícil que o muro seja de transpor, de quebrar, por mais espesso que ele seja, não desistam. Eu tô aqui, ainda continuo, né, em frente às câmeras agora, me ressignificando, né? E hoje eu dou aula também, eu sou professora de canto, de musicalização. Já trabalhei também com língua portuguesa, já trabalhei em escola regular dando aula. E essas coisas desenvolvem mais na gente, a gente vai começando a se conhecer muito mais. E é o que eu quero compartilhar com vocês aqui, né? As superações diárias que a gente tem. A gente nem sempre confia muito na gente, né? Mas a gente precisa buscar essa confiança. Poxa, se a gente não confiar na gente, em quem a gente vai confiar? Claro, em Deus, né? E é por confiar em Deus que a gente precisa confiar na gente. Ele nos fez com todos os aparatos necessários para vencer na vida. E é acreditando nisso que eu continuo e sigo em frente. Então, sigam em frente, gente. Vamos superar essa timidez. Beijos. Até o próximo vídeo.